Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você acha que a pensão por morte para viúvos e viúvas é automática ou para a vida toda, você está correndo um sério risco. Se você ignorar as regras de duração ou os detalhes sobre a pensão alimentícia, né, que estão na norma interna do INSS, seu benefício pode ser negado ou durar apenas 4 meses. Hoje nós vamos fazer um mergulho nas regras do INSS. Estamos olhando diretamente para a Instrução Normativa 128, o manual de regras que os servidores do INSS usam para julgar o seu pedido de pensão por morte. Vamos traduzir do artigo 372 ao 375 para entender exatamente o que você precisa provar, tá? A primeira regra geral, né, é a divisão da pensão. A gente vai começar entendendo quem tem o direito principal. Artigo 372. Para o reconhecimento do direito à pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira, é necessária a comprovação da qualidade dependente. Parágrafo único. Não é devida a concessão de pensão por morte para mais de um dependente na qualidade de cônjuge ou companheiro, exceto se o ex-cônjuge ou ex-companheiro se enquadrar na hipótese do artigo 373. Na prática, isso significa que você precisa provar que era casado ou vivia em união estável. E, como regra geral, o INSS não paga pensão para duas esposas ou dois maridos ao mesmo tempo. Apenas um recebe. E a grande exceção é o ex-cônjuge. A norma permite dividir a pensão se o ex preencher os requisitos do próximo artigo. Se você é viúva atual, saiba que o valor do seu benefício pode ser dividido pela metade se houver uma ex-esposa com direitos ativos, né? Então, veja, por falar em ex-cônjuge, vamos analisar como o INSS trata quem já estava separado, tá? O artigo 373 diz o seguinte: o ex-companheiro e o cônjuge separado terão direito à pensão por morte, desde que recebedores de pensão alimentícia, ainda que a pensão tenha sido requerida e concedida a companheiro ou novo cônjuge. Equipara-se à percepção de pensão alimentícia o recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma. Na hipótese de o segurado estar obrigado a pagar alimentos temporários, o benefício será devido pelo prazo remanescente constante na decisão judicial. Vale dizer, né? Se você era separado, mas recebia pensão alimentícia, você tem direito à pensão por morte, mesmo que o falecido já tivesse casado de novo, né? Parágrafo 1º, é claro, até uma ajuda financeira informal conta como pensão. Mas o parágrafo 2º traz um alerta. Se a sua pensão alimentícia tinha prazo para acabar, a pensão por morte também terá. E aqui, pessoal, a gente tem duas estratégias de ouro. Primeiro, se o acordo judicial não previa pensão, mas o falecido pagava sua conta de luz ou plano de saúde, isso é uma ajuda financeira sob qualquer forma. Você pode usar comprovantes bancários para garantir seu direito. Segundo, a armadilha, né, dos alimentos temporários. Se o magistrado determinou que você receberia alimentos por apenas mais 6 meses na data do óbito, sua pensão por morte do INSS vai durar exatamente 6 meses, tá? E tem uma situação peculiar, né? O casal que voltou e existe o risco de ter que devolver esse dinheiro, né? Porque agora que a gente entendeu a situação dos ex-cônjuges, veja como o artigo seguinte complica as coisas para quem se separou no papel, mas voltou a morar junto. Aqui nós temos o artigo, 374. No caso de separação de fato em processo administrativo anterior,
será devido ao benefício, desde que comprovado o restabelecimento do vínculo conjugal. Parágrafo 1º. A certidão de casamento não poderá ser utilizada como um dos documentos, bem como não poderá ser comprovado exclusivamente por meio de prova testemunhal. Parágrafo 2º. Os documentos deverão ter data de emissão posterior à declaração de separação. E parágrafo 3º. Se em razão deste restabelecimento, né, pessoal, restarem superadas as condições que resultaram na concessão do benefício assistencial, os valores recebidos indevidamente deverão ser devolvidos. Sabe quando o casal declara que separou só para um deles conseguir o BPC-Loas no INSS? Se o parceiro falecer, você precisa provar que voltaram a viver juntos para ter a pensão. E a sua velha certidão de casamento não serve para isso. Você precisa de documentos novos, emitidos depois daquela separação, e testemunhas não bastam. Atenção máxima aqui para esse parágrafo 3º, né? Ele é uma verdadeira bomba. Se você provar que voltou com seu marido antes dele falecer, você ganha a pensão por morte. Porém, se essa união faria a renda da família subir e tirar o seu direito àquele BPC-Loas antigo, o INSS vai cobrar a devolução de todo o dinheiro assistencial que você recebeu indevidamente. Ganha pensão, mas herda uma dívida, muitas vezes expressiva com o governo, né? Então, pessoal, a gente chegou aqui agora no coração da norma, né? Quanto tempo dura a pensão? Vamos esquecer a ideia de que é sempre para a vida toda, né? Veja, artigo 375. O prazo de duração da cota ou do benefício será 1. De 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou comprovado menos de 2 anos de casamento ou união estável. O INSS criou uma trava dupla, né? Se o falecimento, ou melhor, se o falecido, né, tinha menos de 18 pagamentos ao INSS na vida toda, ou se o casamento ou união estável tinha menos de 2 anos no dia do óbito, sua pensão vai durar apenas 4 meses. Estrategicamente, a prova do tempo da união é o que mais derruba benefícios aqui. Se você não tiver documentos que provem que vocês já estavam juntos há mais de 2 anos no dia da morte, o sistema do INSS vai cortar seu benefício no 4º mês, sem qualquer piedade, né? E a norma ainda traz formas de escapar essa trava, tá? Aqui no inciso 3, até a superação da invalidez, se dependente inválido. Inciso 4, até a superação da deficiência, se dependente for pessoa com deficiência. Parágrafo 2º, não se aplicará a regra de duração de 4 meses quando o óbito for decorrente de acidente ou de qualquer natureza ou doença profissional. Parágrafo 3º, no caso de instituidor em gozo de aposentadoria, não será necessária a apuração de 18 contribuições. Parágrafo 4º, o tempo de contribuição para regime próprio será considerado. Bem, pessoal, são muitas informações aqui, né? Primeiro, se a viúva ou viúvo for inválida ou tiver deficiência, a pensão dura enquanto durar essa condição médica. Outra salvação, se a morte foi por acidente, a regra dos 4 meses cai por terra. E se o falecido já era aposentado, né, exceto por invalidez, o INSS já considera que ele tinha as 18 contribuições pagas, né? Tempo trabalhado como servidor público também conta para essas 18 contribuições. Então, a certidão de óbito é a sua melhor amiga aqui no parágrafo 2º, né? Se o seu casamento tinha apenas 1 mês, mas o seu marido faleceu em um acidente de carro, você não entra na regra dos 4 meses. A morte acidental anula a exigência de tempo mínimo de casamento, né? E para fecharmos a análise da norma, como saber exatamente quantos anos você vai receber se passou pelas regras anteriores?
A resposta está aqui no parágrafo 6º em diante. O início da contagem será a partir da data do óbito. Parágrafo 7º. O cônjuge que requerer o benefício depois do prazo final de duração terá seu pedido indeferido. Parágrafo 8º. O prazo de duração será A. 3 anos para dependente com menos de 22 anos. B. 6 anos entre 22 e 27 anos. 10 anos entre 28 e 30 anos. D. 15 anos entre 31 e 41 anos. E. 20 anos entre 42 e 44 anos. F. Vitalícia para dependente com 45 anos de idade ou mais. Tudo depende da idade da viúva, ou viúvo, né? No dia da morte. O cronômetro começa a rodar no dia do óbito. Pela regra atualizada, você só tem direito à pensão para o resto da vida se tiver 45 anos ou mais no dia que a pessoa faleceu. Se for mais jovem, o prazo varia de 3 a 20 anos. E o parágrafo 7º aqui, pessoal, é um assassino silencioso de direitos. Imagine que, pela sua idade, você teria direito a 3 anos de pensão, mas você ficou de luto, esqueceu, e só foi pedir ao INSS 4 anos depois da morte. Como o tempo de duração já se passou, o INSS não vai te pagar mais nada, nem os meses atrasados. O direito morre junto com o prazo. E como a gente viu, a pensão por morte ela é cheia de gatilhos, né? Um erro na data do documento, a falta de prova de ajuda financeira ou a idade errada na hora do cálculo podem custar anos de benefício. O impacto prático é que o requerimento no aplicativo do INSS não é um simples formulário, é um processo rigoroso, eu diria. No seu próximo passo, né, não é clicar no solicitar, mas sim organizar toda essa documentação com base nessas travas que mostramos hoje. Se esse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.